Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu me chamo Thaís Ienaga. Atualmente eu trabalho como terapeuta artística, psicoterapeuta junguiana e professora de meditação, sendo que a meditação em si nunca foi algo que eu tive a pretensão de trabalhar profissionalmente. A primeira vez que eu cogitei em trabalhar com isso foi em 2016, quando eu recebi um convite para dar aula de meditação depois de um evento que eu realizei no teatro do Clube Hebraica naquele mesmo ano. E em 2017 eu comecei a compartilhar o que eu havia aprendido até então, desde que eu iniciei essa minha trajetória espiritual. Eu considero que eu comecei essa trajetória espiritual no ano de 2003, quando eu me mudei de país e comecei a praticar yoga. E desde então eu continuei nesse caminho muito mais por uma busca pessoal minha do que por interesse profissional. Eu fui mergulhando cada vez mais fundo nesse caminho e levou um bom tempo até que eu conseguisse meditar diariamente. Foi um processo gradativo até que eu pudesse firmar, esse compromisso não só no discurso, mas também na prática. O ponto de virada foi quando eu deixei de praticar porque alguém estava me dizendo que era para fazer isso e comecei a dedicar tempo para a meditação por perceber pela minha própria experiência o quanto essa prática estava me beneficiando. O quanto que eu me sentia melhor comigo mesma depois da prática. Eu fui percebendo que quando eu praticava de manhã, aquele estado de presença e centramento me deixava mais leve, inclusive mais contente para viver as atividades do dia. Com a meditação diária, eu fui me fortalecendo internamente. Eu fui me percebendo menos vulnerável e suscetível às influências externas. E, inclusive, mais resiliente quando as coisas não aconteciam da maneira que eu havia planejado ou esperado. Isso virou uma chave para mim no meu comportamento e na maneira de lidar com os desafios do dia a dia que eu fui reconhecendo o valor da disciplina. Eu fui resgatando um poder que na realidade sempre esteve comigo, mas que estava adormecido. Eu fui me encantando com o resultado que uma prática simples estava tendo em mim, especialmente para o meu bem-estar mental e emocional. Esse reconhecimento me motivou a compartilhar o caminho da meditação para que mais pessoas possam se beneficiar da prática. Isso é o que me nutre a cada dia. Eu acredito muito no poder da meditação porque eu acredito que uma mudança externa começa com uma mudança interna. E o melhor que podemos fazer por si mesmo e pelo mundo é se responsabilizar pela própria transformação, sendo o exemplo daquilo que você gostaria de viver no mundo. Com isso, certamente a mudança coletiva irá acontecer naturalmente com o tempo e será mais consistente. Eu entendo que é um trabalho de formiguinha, como dizem, um processo paulatino, camada por camada, até que a transformação e integração do ser realmente aconteça. Mas para mim não existe um caminho mais direto e efetivo para nos conectarmos ao nosso próprio potencial de cura, transformação e criação. E é algo que pode ser acessível para todos. Meditação não é religião. Não precisa ser uma seita, nem nada disso. E você não precisa se sentar necessariamente em postura de lótus ou viver uma vida renunciante como um monge para praticar meditação. Eu acho importante desmistificar alguns mitos da meditação e aproximar essa prática das pessoas, qualquer que seja a idade, gênero, raça, classe social, o nível de conhecimento, escolaridade. E você pode estar se perguntando, e quem não tem recursos financeiros para isso? E as pessoas que passam fome e que estão mais preocupadas em atender às suas necessidades básicas do que cuidar da saúde mental? Essa é uma questão que eu também acho bem importante abordar. Quando eu comecei a participar de retiros e peregrinações, essa mesma questão me intrigava.
eu percebia que só pessoas com mais poder aquisitivo participavam, até porque esses eventos costumam ser bem caros. Foi justamente essa pergunta que me motivou a encontrar uma forma de tornar esse conhecimento mais acessível. Naquela época, eu comecei a buscar possibilidades para isso, quando em 2013 eu tive a ideia de realizar uma peça que abordasse o tema do autoconhecimento. A peça Diário de uma Mulher Iluminada, baseada nos ensinamentos da professora espiritual Leslie Temple Thurston, começou a sua jornada para o público no ano de 2016 e esteve em cartaz em 2019 e 2020. E esse trabalho se transformou em uma peça-filme que agora está disponível gratuitamente. E se você se interessar, você pode assistir aqui no meu canal do YouTube, que o link está disponível. Desde o início da pandemia, em 2020, eu comecei a postar práticas gratuitas de meditação no meu canal do YouTube. E agora, com esse curso da Jornada do Ser, a minha intenção é aproximar as pessoas que querem se aprofundar no caminho da meditação a partir de uma linguagem fácil e acessível. Esse é um conhecimento que não precisa ser complexo e que não dá mais para ficar restrito a um grupo privilegiado ou a uma pequena parcela da população. A meditação é para todos, é algo que qualquer um pode praticar. E pode ser muito mais simples e prazeroso do que se imagina. Essa é a minha principal intenção com esse curso. Que mais pessoas conquistem a sua própria autonomia para meditar e que, assim como eu, possam perceber por si mesmo o sentido que a meditação irá trazer na sua vida. A ideia é te apresentar as ferramentas essenciais da meditação de modo simples, para que com o tempo o praticante tenha firmeza e liberdade para criar o seu próprio caminho espiritual, independentemente da intermediação de um professor ou orientador. E eu não estou excluindo aqui a importância, de um orientador, de um professor, mas é muito importante que a gente também, com o tempo, possa ir se apropriando do seu próprio poder espiritual. Nesse processo, você irá despertar para a realidade maior que você é, o que vai transformar a sua percepção e a sua relação consigo mesmo e com as pessoas. E esse é só um começo. É tão vasta a iluminação que a meditação pode trazer na sua vida. É um possível caminho para você despertar para a sua essência eterna, infinita e ilimitada. A realização mais suprema que você pode empreender na sua vida. O seu próprio caminho de autodescoberta e transformação. Um caminho sem retorno. Se você persistir nesse caminho e se abrir de corpo, coração e mente para a luz e escuridão que você permitir conhecer em si mesmo, eu te garanto que você estará começando a trilhar o caminho da sua verdadeira liberdade. Livre do prazer, da dor e de toda a separação humana. Nessa caminhada, você vai aprender a equilibrar as polaridades em si mesmo, tornando o inconsciente consciente. Com isso, você vai despertando camada por camada para sua natureza fundamental, o eu verdadeiro, o puro ser, ou self, como Jung descreve. Se você se comprometer e se dedicar a essa jornada meditativa, alguns benefícios diretos que a prática irá te trazer são mais clareza, foco, relaxamento e presença, que refletirão na sua saúde integral, física, mental e emocional, trazendo uma sensação de bem-estar e felicidade que começará a se tornar cada vez mais disponível para você.
Olá, meu nome é Arthur, eu quero compartilhar brevemente a minha experiência com meditação. O meu encontro com a meditação aconteceu mais ou menos 6 anos atrás, quando passava por uma crise de estresse e ansiedade no trabalho. Comecei a buscar ferramentas para me trazer alívio nessa área e encontrei a meditação. O que mais me surpreendeu foi que nos primeiros exercícios, mesmo sem ter experiência, eu já consegui sentir alívio. Já trouxe mais calma, mais clareza e a diminuição efetiva do estresse e da ansiedade. Como o resultado foi muito rápido, eu comecei a querer me aprofundar no assunto. E aí algumas dificuldades começam, porque meditação é uma área muito vasta, com muitas opções, diversos tipos diferentes para diversas necessidades, e a ajuda profissional nessa hora foi essencial. Eu acho importante começar dizendo que eu não estou inventando a roda ou criando um método de meditação totalmente novo e diferente dos que já existem. Na realidade, ao longo da minha trajetória, eu fui reunindo técnicas, abordagens, princípios teóricos de tradições e filosofias distintas que ressoavam com meu coração e faziam sentido para mim. A minha missão tem sido traduzir e transmitir esse conhecimento profundo para uma linguagem que seja acessível e que se aproxime das pessoas, sem precisar levantar a bandeira de nenhuma religião ou tradição específica, com todo o respeito, humildade e reverência que eu tenho aos mestres e professores desse caminho da meditação. Nesses últimos 20 anos, meu foco de pesquisa tem sido reunir ciência e espiritualidade. O que as tradições antigas já sabiam há milhares de anos, com o que a ciência moderna hoje tem descoberto mais recentemente. Algo que me encanta nesse processo é essa abordagem integrativa. É ir me aproximando do divisor comum, do elo que une o antigo e o moderno, a tradição com a inovação, Oriente e Ocidente, e não mais um aspecto em detrimento do outro ou de um contra o outro. E eu me refiro tanto às tradições do yoga, tantra, budismo tibetano, budismo zen, taoísmo, como também ao conhecimento hermético do Egito Antigo, da tradição Rosa Cruz, da Cabala judaica e mais recentemente da física quântica, da metafísica, da geometria sagrada, da medicina vibracional e da ciência espiritual de Rudolf Steiner. Como você pode perceber, eu bebo de muitas fontes, eu tenho fé na sabedoria de cada escola de conhecimento e que, na essência, estamos todos caminhando para o mesmo sentido, não importando a crença de cada um. Estamos juntos nessa jornada de autorrealização, aprendendo a compartilhar as alegrias e tristezas de viver essa experiência humana aqui na Terra. Eu já conhecia a Thaís, ela já era do meu ciclo de amigos e família, e eu já sabia que ela tinha trilhado essa jornada de aprofundamento na área da meditação. Já tinha anos de experiência e foi lá que eu busquei ajuda, foi com ela que eu busquei as orientações iniciais. Isso foi essencial porque definir para as minhas necessidades qual era o horário mais adequado, as posturas, o tipo de meditação, porque eu buscava, como isso é muito particular, foi essencial. E aí realmente os resultados vieram de maneira mais efetiva ainda, porque eu comecei a conseguir encaixar a meditação como hábito. Os hábitos da meditação me abriram espaço na vida para mais clareza, para mais foco, mais presença e até para eu conseguir trazer outros hábitos ainda melhores para a minha vida, que eu tinha o desejo de trazer, mas não conseguia por falta de domínio do meu dia a dia. Aprendendo a cultivar o ser amor, a essência que nos liga, que nos conecta, por mais que por enquanto esse seja um processo inconsciente para grande parte das pessoas. Eu acredito que existe uma matriz de criação,
Uma sabedoria que tem permanecido oculta nos últimos tempos, mas que é conhecida desde a origem dos tempos. Essa sabedoria oculta perdida é um resgate essencial da humanidade nesses tempos de transição e de mudança de consciência. Algo urgente e necessário despertar em cada ser humano para que possamos regenerar a nossa relação consigo mesmo, com a terra e as pessoas. Nos religar ao que nos une e descobrir nosso poder de criar a realidade que queremos ver acontecer. E você, acha que estamos em um momento de transição e mudança de consciência? Você percebe ou considera que estamos em uma situação de desequilíbrio, seja em relação à nossa própria saúde, na relação com as pessoas ou na relação com a terra? Como você percebe o contexto atual do Brasil e do mundo? Você considera essa necessidade de mudança e acha que pode contribuir com a sua parte para um equilíbrio, seja no âmbito individual ou coletivo? Você se sente pronto para transformar a sua percepção e seu modo de viver? Deixe seus comentários abaixo desse vídeo para que a gente possa trocar, refletir e caminhar juntos nesse processo de profundas mudanças internas e externas. A meditação com certeza é um caminho que eu recomendo, me ajudou demais, não saiu mais da minha vida. Eu tenho uma prática diária de meditação e se você busca soluções para esse tipo de problema que eu passei, estresse, ansiedade, certamente a meditação é um caminho e você vai se surpreender com os resultados. Oi, meu nome é Gabriela. Vou contar um pouquinho sobre como a meditação entrou na minha vida. Eu já era curiosa sobre o assunto. Eu já praticava um pouco aqui e ali, mas nunca tive uma prática diária, frequente. E essa prática diária e frequente só entrou na minha vida depois que eu tive síndrome de pânico e que o médico falou para mim que se eu quisesse parar de tomar os remédios, eu deveria encontrar atividades prazerosas e que eu deveria fazer a meditação. As principais justificativas que eu escuto das pessoas que dizem querer praticar meditação, mas não conseguirem, é por não terem tempo, por não conseguirem parar de pensar ou por não conseguirem organizar na sua rotina, entre outras dificuldades em relação a ruídos externos, interrupções e falta de concentração. Permita-me ser sincera, mas a meu ver, falta de tempo não é justificativa para nada. Eu entendo como uma questão de prioridades. Possivelmente você considera ter pelo menos 10 minutos por dia para navegar nas redes sociais, ou para ver mensagens no WhatsApp, ou talvez para dormir um pouco mais. E por que você não teria tempo para se dedicar à meditação? Provavelmente porque você ainda não sabe o benefício que a meditação irá te trazer, diferente das outras atividades que já fazem sentido para você. É uma questão de tempo para você perceber isso. É algo que no início você vai precisar determinar um momento na sua agenda para conseguir se organizar. Mas que com o tempo, isso vai se integrando na sua rotina diária, porque você vai querer cultivar momentos no seu dia para a meditação. Sobre a questão de não pensar, é bem comum essa ideia de que meditar é não pensar. E se eu não consigo parar de pensar, eu não consigo meditar. Acontece que não é bem assim. Realmente não temos controle dos nossos pensamentos. Os nossos sentidos comuns e cognitivos foram feitos para permanecerem funcionando enquanto estamos acordados, a cumprirem a sua função. E que bom que eles estão vivos. Entretanto, por mais que não possamos controlar os nossos sentidos sensoriais e cognitivos e a interconexão de tudo que existe, não podemos sucumbir deixando que as experiências se apoderem de nós como se fôssemos vítimas das circunstâncias
ou estivéssemos à mercê do destino. Tem uma frase do Mingyur Rinpoche que diz, em tradução livre: use todas as distrações como objeto de meditação e elas deixarão de ser distrações. Nós não tentamos parar, negar os sentidos. Nós usamos as experiências para o nosso autodesenvolvimento e aprimoramento. Não podemos controlar, negar a natureza, nem sucumbir aos sentidos. Só que para mim a meditação era aquela coisa onde o ambiente tinha que estar perfeito. Então a luz perfeita, o lugar um lugar relaxante perfeito, com os sons perfeitos. E aí eu fui conversar com a Thaís, que eu conheço há muitos anos, e sabia que ela trabalhava com isso. E comecei a ter aulas com ela, de meditação. Ela me ensinou várias técnicas e ela abriu muito a minha cabeça, porque foi com ela que eu entendi que a meditação não precisa estar tudo perfeito. Que você pode meditar em qualquer lugar e que cada um vai praticar com aquela técnica que mais fácil para você, porque tem diversas técnicas de meditação. E cada uma também te ajuda em determinados pontos, mas existem aquelas que te facilitam o relaxamento, e a Thaís me ensinou isso. Praticando meditação, podemos autorregular os estímulos sensoriais que chegam à nossa consciência e usar essas experiências como um caminho para cultivar a presença. Com isso, vamos adquirindo uma unidade de mente e corpo. A nossa atenção, a nossa presença começa a ficar em união com o corpo, em yoga, em meditação. E isso, por si só, já é uma maravilha e uma grande conquista. Além de praticar a observação do presente, damos um segundo passo na prática quando fazemos isso sem julgamentos, sem rotular as experiências como positivas ou negativas. Praticando acolher o presente com amor, sem se identificar com as polaridades por si mesmo, atingimos o centro da consciência, um portal de unidade que emerge a partir da conexão dinâmica entre polaridades opostas como o Yin, o Yang, a luz e a escuridão, a matéria e o espírito. Com relação à falta de concentração na prática por conta de ruídos e barulhos no ambiente externo, eu acho importante dizer que é claro que o ambiente interfere no nosso estado de presença, até porque essencialmente não existe essa separação como fazemos entre o interior e o exterior. Não temos controle sobre a natureza das coisas, portanto, estamos a todo momento sujeitos às ondas e flutuações da consciência, à alternância entre polaridades opostas. Por isso, o silêncio, um espaço tranquilo na natureza, sem precisar ser interrompido e com certa privacidade, realmente ajuda. Mas não é uma condição indispensável para meditar. Até porque nosso treino em meditação é justamente abrir espaço e permitir ser, pura e simplesmente, qualquer que seja a experiência, sem julgamentos ou preferências. Uma tela não se importa com um filme que está sendo projetado. A tela permite os dramas, comédias, quaisquer conteúdos serem exibidos com total permissão. A tela não se mistura, não se confunde com os filmes e histórias. Ela permanece sempre a mesma, imutável e incorruptível. Além disso, vale considerar que podem ser raros os contextos
em que temos uma condição ideal para meditar, como um silêncio absoluto ou um lugar tranquilo na natureza. A nossa prática, na realidade, é permanecer centrados e cultivar a autoconsciência, independente das circunstâncias. É deixar ir a ideia de que meditar é atingir um estado fora de você, ou que você precisa estar no topo de uma montanha ou entrar em uma espécie de viagem ou transe. Mas o que ela mais me ensinou foi que em qualquer lugar a gente pode meditar. Então hoje, eu deixo a minha filha na escola e entro no carro e fico parada no estacionamento 10 minutinhos dentro do carro e consigo meditar. Ou então, depois que eu tomo banho, eu sento na cama, faço as técnicas de relaxamento e consigo meditar. Então eu não preciso estar num ambiente perfeito. E você não precisa de 1 hora de meditação, né? Ela ensinou que 10, 15, 20 minutos são suficientes. E então eu sou imensamente grata a ela por isso, porque me ajudou muito. Hoje eu ainda tomo remédios, mas eu consigo eu consigo conter essa minha síndrome de pânico. E a meditação é boa para o resto da vida. E é uma prática que eu quero ensinar e passar para minha filha. A meditação envolve um fortalecimento de um núcleo interior que vai ficando cada vez mais disponível e familiar com a prática e que é capaz de te libertar da dor e do sofrimento. Com isso, damos um terceiro passo na prática, que é não buscar resultados. Quando aceitamos o presente como é e acolhemos as experiências como são, estamos praticando o ser, amor e compaixão, que são as únicas motivações adequadas para meditar na tradição do budismo tibetano. Esses princípios essenciais da meditação que eu acabei de mencionar, eu aprendi como sendo as 3 regras de ouro da meditação. No próximo vídeo, eu vou te detalhar essas preciosas dicas para que você consiga ir mais profundo na sua prática. Você vai conhecer as 3 regras de ouro da meditação. Não perca! E já que você chegou até aqui e se deparou com esse vídeo, como eu acredito que nada é por acaso, você vai começar agora, de maneira prática, a meditar comigo. Mais do que você acreditar nas minhas palavras, eu prefiro que você acredite no poder da meditação pela sua própria experiência. Eu quero te convidar a experimentar uma meditação curta e simples, mas muito eficiente, que vai te ajudar, inclusive, a processar sensações, pensamentos, entre outros estímulos que recebemos constantemente, às vezes independente da nossa vontade ou escolha. Essa meditação é indicada para qualquer pessoa, seja iniciante ou mais experiente. Então encontre uma postura que seja confortável para você. Fechando seus olhos. Ou se você preferir, pode deixá-los entreabertos. E vai trazendo a sua atenção para o seu corpo, para a sua respiração. Deixando a sua respiração fluir naturalmente, gentilmente. E apenas observe. Perceba
o seu corpo, aqui, agora. E se você perceber alguma sensação intensa ou algo que te chame a sua atenção no seu corpo, mova a sua atenção para aquela parte específica. É importante que você não tente mudar nada. Que você apenas permaneça atento às sensações, incluindo a sensação da respiração, sem tentar se livrar ou mesmo rotular qualquer experiência, como uma testemunha neutra. Deixando tudo ser como é e permitindo ficar com as sensações puras. À medida que você mantém a sua atenção consciente em alguma sensação, oferecendo a sua pura presença, talvez com o tempo você perceba que aquela intensidade da sensação suavizou. E talvez uma outra parte do seu corpo te chame a atenção agora. Permita que o seu próprio corpo te guie nesse processo. Quando você une a sua mente ao seu corpo, uma liberação mágica acontece. Você ativa o seu sistema natural de autorregulação do seu corpo. Basta você permanecer no aqui e agora, sem preferências, deixando tudo ser exatamente como é. Continue, permaneça com as sensações puras, testemunhando a sua experiência, livre de qualquer julgamento. E apenas descanse na presença.